Senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes, servidoras e servidores da Câmara, demais servidores que estão trabalhando nesse momento, Guarda Civil Municipal sempre presente, os amigos da Sanebave, também os amigos da equipe de tradução para Libras, nesta data especial, Dia Nacional do Surdo, Dia Internacional da Linguagem de Sinais, muito nos ensinando todos os dias, mas hoje com lições valiosas no vídeo exibido no início da sessão, Elivelton, Neide e o nosso amigo Luciano Germano, daqui da Câmara. Ainda na linha da inclusão, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa preta, gravata preta e blusa marrom, e à minha frente há um púlpito de madeira com o brasão de Vinhedo estampado nele. Também saúdo a população que nos acompanha, a gestora de políticas públicas Alícia, Fernando, também pelos meios de comunicação, exercendo, fortalecendo sempre a democracia em Vinhedo. E nessa semana, a bancada do PDT Vinhedo, portanto eu e a vereadora Naila, protocolamos o projeto de lei número 112 de 2022, que já foi votado nessa casa e que infelizmente foi reprovado no ano passado. Naquela ocasião, eu digo infelizmente foi reprovado, porque esse projeto de lei ele foi muito bem explicado e ele buscava apenas assegurar a transparência pública contínua dos reservatórios e represas do município de Vinhedo no que tange à água. E transparência pública, como também foi colocado pela vereadora Naila, é um dos princípios da administração pública, está lá no artigo 37, traduzido na publicidade. E a ideia aqui é que nós tenhamos de forma pública um espaço no site da Prefeitura ou da Sanebave para a gente acompanhar em tempo real os níveis das represas e dos reservatórios de água que são administrados pelo Poder Executivo de nossa cidade. E isso é absolutamente fundamental, é inquestionável, porque a gente vive constantemente um estado de estresse hídrico, ou seja, de constante pressão do crescimento urbano em cima da água que temos disponível, e além de precisarmos usar a água com sabedoria, nós também precisamos de ferramentas que nos ajudem a fazer uma boa gestão dela. E essas ferramentas elas têm que partir do poder público, seja do poder legislativo, do executivo, mas o poder público tem essa incumbência, precisa agir nesse sentido. E a gente também sabe que é fundamental recuperar nascentes, as APPs, que são as áreas de preservação permanente, e em relação à água, a gente até consegue reservar. Esse instrumento de transparência, no entanto, ele nos ajudaria a monitorar de forma pública aquilo que a gente tem, aquilo que está reservado. A exemplo do que já acontece em outros lugares do estado de São Paulo, como, por exemplo, feito pela Sabesp. No ano passado, nós vimos uma iniciativa nesse sentido por parte da Prefeitura, até mencionamos isso no texto do projeto, mas se ela não for institucionalizada por lei, ela acaba se perdendo com o tempo, com a troca de gestão. Como o plano diretor está pautado em água, e logo mais eu vou falar melhor sobre isso, esse projeto de lei, inclusive, nos ajudaria a dar mais segurança sobre essa pauta. Então, desde já, nós contamos com a aprovação do projeto. Transparência pública, reitero aqui, é um princípio, é um dever para a administração pública, e falar desse assunto, junto com disponibilidade de água e cuidado com os recursos hídricos em Vinhedo, é algo ainda mais importante, absolutamente necessário para garantir o bem-estar de todas as pessoas em nossa cidade. Também nessa semana eu encaminhei algumas indicações, eu faço destaque apenas a de número 583 de 2022, para que a Prefeitura instale um espelho parabólico convexo no cruzamento entre a Fernando Costa e a João Corazari, no centro. A gente está vendo a imagem que ilustra muito bem esse local. Ele é até sinalizado, tem a pintura de solo, tem as placas, mas a gente sabe que ali tem um histórico de recorrentes acidentes de trânsito. As pessoas que estão subindo pela Fernando Costa ou pela João Corazari, por algum descuido ou por não conhecerem a cidade, acabam recorrentemente colidindo ali nesse cruzamento. Já tivemos, inclusive, um acidente nesses últimos dias, mais um dentre tantos, como eu já falei, mas aqui eu faço esse apelo público para que, pelo menos, a Prefeitura haja no sentido de aumentar a segurança nesse espaço com a instalação do espelho parabólico. Mais um pedido que eu digo porque já tivemos outras esquinas com essa mesma situação, inclusive no centro da cidade, e o espelho parabólico, apesar de barato, tem esse custo-benefício, porque ele acaba evitando esse tipo de acidente em cruzamentos em que o motorista não tem a visibilidade garantida. Então, faço aqui o apelo público e espero muito que a Prefeitura haja nesse sentido, dando mais segurança no trânsito, preservando
tanto motoristas de sofrerem acidentes, como também pedestres, proprietários de casas, e a gente ficou sabendo que nesse último acidente uma casa foi danificada, o seu muro foi danificado por conta do carro que passou ali desgovernado, e também poupando vidas humanas de serem perdidas. Agora eu retomo um assunto que foi debatido nessa casa há algumas sessões, foi tema de moção de apelo enviada no dia 4 de agosto, de requerimento de informação também naquela época, dia 10 de agosto, mas, novamente, fazendo uso daquela palavra, infelizmente, parece não estar sendo tratado com o devido respeito ou com o devido senso de urgência pela Prefeitura, que é a situação no córrego 1º de Maio, próximo à avenida de mesmo nome, na região do bairro Capela. A gente também vê as imagens daquele espaço, daquele local, e apenas relembrando a população que nos acompanha, eu fui convidado por um morador, representante daquele bairro, me acompanhou, me mostrou que há sim um problema muito complexo de infraestrutura, de mobilidade urbana, de segurança, de acessibilidade, que precisa ser resolvido ali o mais rapidamente possível. Isso fica completamente evidente pelas imagens que estão sendo mostradas. E eu perguntei à Prefeitura naquela ocasião, por meio do requerimento, se existe um planejamento, se existe um projeto para a recuperação ambiental, para a adequação urbanística daquela área, desde a passagem da Benedito Sudário até a Avenida Nossa Senhora de Lourdes, também considerando as residências instaladas às margens do córrego, como a gente igualmente viu pelas imagens. Eu questionei se foi constatado naquelas casas o risco de desabamento ou de inundação e, em caso positivo, se existe algum acompanhamento por parte da Defesa Civil ou de alguma secretaria. Eu fiz isso em respeito aos moradores e a tantas pessoas que se encontram naquela situação, que passam de um lado para o outro todos os dias, que correm o risco de se acidentar, de sofrer algum problema grave no futuro. Naquela ocasião mesmo, eu vi que uma criança acabou escorregando ali naquela escada improvisada que foi instalada pelos próprios moradores, quase caiu dentro do córrego. Só que a resposta que eu recebi a esse requerimento da Prefeitura deixou os moradores muito aborrecidos e, de fato, ela é completamente inaceitável, porque ela desconsidera esse drama que está sendo vivido por aquelas pessoas. Segundo a análise que foi feita pela Prefeitura, abre aspas, no momento não há projetos para o trecho do córrego, fecha aspas. Abrindo aspas de novo, não foi constatado risco de desabamento ou inundação, fecha aspas. Só que aqui a questão é de dignidade. Então, junto aos moradores e a todas as pessoas que passam por lá todos os dias e exigem apenas isso, dignidade, que é o mínimo, novamente eu peço à Prefeitura, limpeza do córrego, desde a passagem da Benedito Sudário até a Nossa Senhora de Lourdes, solução do problema de erosão, que está colocando todas aquelas residências em risco, e uma ponte de pedestres adequada, acessível ou com estrutura semelhante, onde existe aquela improvisada atualmente. Uma parte, senhor vereador. Por favor, vereador, tem a palavra. Só para tentar contribuir, no começo dessa legislatura também nós pedimos para que fosse construído, nessa passagem do novo vereador está falando, que fosse ampliado um trecho de passagem entre a rua 8 de março até a Rua da Biquinha, para que realmente tivesse acessibilidade para as pessoas passarem ali e não utilizassem a ponte. Nós temos esse pedido encaminhado para a Prefeitura. Está corretíssimo a colocação do senhor. Perfeito, vereador. Muito obrigado pela contribuição. De fato, com a aproximação do orçamento de 2023, a gente também fica nessa cobrança, porque já é um pedido que vem sendo feito pelos nobres pares. Eu agradeço, vereador Mazinho, por estar também nessa luta. Acabei chegando um pouco depois, mas reforço, então, sua solicitação, suas palavras, para que a gente consiga essa melhoria para os moradores ali da rua. E eu quero reservar agora um bom tempo para falar sobre plano diretor, porque nós estamos prestes a participar de audiências públicas, de consolidar o projeto que vai ser encaminhado para votação aqui na Câmara. Na semana passada, eu deixei muito claro que, antes do crescimento da cidade, a gente precisa do seu desenvolvimento, e eu digo isso porque crescer é aumentar de tamanho, se desenvolver é ter cada vez mais qualidade. E lendo a proposta do plano diretor, o tema da água é mencionado várias vezes, está em algumas premissas, e há o planejamento para aumentar a infraestrutura de captação e de armazenamento. Isso, sem dúvidas, é fundamental. Só que nós temos outros problemas crônicos em Vinhedo, e apesar deles não serem tão cruciais quanto o acesso à água, eles são igualmente preocupantes e já estão em uma situação de quase colapso. Mobilidade urbana, acesso à educação, acesso à saúde, ao emprego, à moradia digna, acessibilidade em prédios públicos, assistência social, igualdade, tantos outros aspectos que têm faltado ao nosso povo e que seriam, por obrigação,
advindos do Executivo. Então, eu vou dividir essa explicação em duas partes, apresentando algumas das propostas que o meu mandato vai formalizar nos próximos dias, por enquanto temos 7, a equipe de revisão com referências, com imagens, com mapas, com todo o embasamento teórico possível, mas já adiantando publicamente a população para que a gente possa fazer essa cobrança junto, então, a essa equipe de revisão do plano. E eu começo com a primeira proposta, que é, antes de aprovar o plano diretor, que baseia muitas das suas premissas na disponibilidade de água, aprovar o projeto de lei número 108 de 2021, que é de nossa autoria, minha, da vereadora Naila de Souza, que está em tramitação aqui na Câmara, para que as áreas de preservação permanente sejam disciplinadas à luz do novo Código Florestal, já existente hoje. Porque com a sanção de uma lei federal, de número 14.285, em 2021, os municípios passaram a ter a prerrogativa de regulamentar as faixas de restrição, as margens de rios, de córregos, de lagos, de lagoas, nos seus limites urbanos. Isso é uma grave ameaça ao meio ambiente, porque um município como Vinhedo, que recorrentemente está em meio a crises hídricas, que são, sim, causadas pelas modificações humanas no meio ambiente, pela expansão urbana em cima de nascentes, de áreas verdes, não pode ter na sua legislação uma permissividade que seja maior do que a que já existe hoje no Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Então, é muito importante que nós tenhamos isso regulamentado antes de termos a aprovação do plano diretor, que baseia algumas premissas nas áreas de preservação permanente. A segunda proposta é atrelar qualquer possibilidade de crescimento populacional do município, não somente à disponibilidade de água, mas também a gargalos como a mobilidade urbana, o acesso aos serviços públicos e o desenvolvimento qualitativo do município, por exemplo, a acessibilidade plena. No começo dessa sessão, também falei agora na explicação pessoal, eu trouxe um requerimento de informação exatamente sobre esse assunto, que foi assinado também pela vereadora Naila, porque além do gatilho hídrico, eu estou propondo o gatilho da mobilidade urbana, o gatilho da fila do exame ou da cirurgia, o gatilho da vaga na creche, o gatilho da acessibilidade plena em prédios públicos, por exemplo, e sem água a gente sabe que nada é possível, mas os outros serviços já estão comprometidos, não apenas em nível municipal, mas também regional, estadual. Então, isso obriga a Vinhedo a agir ainda mais com inteligência, atacando o problema, com políticas públicas que garantam desenvolvimento antes de crescimento. A terceira proposta é criar uma área de ambiência ao redor do Skyline Central, que é um dos princípios desse novo plano diretor. Também incluir a Igreja Matriz de Santana, a Praça Santana, todo esse complexo no centro, como áreas de interesse cultural, turístico e social. Isso está no anexo 7 do plano diretor, a fim de que esses patrimônios sejam, sim, considerados enquanto dignos de ambiência. Eu vou explicar rapidinho o que é ambiência, porque visibilidade, cuidado, ambiência, em se tratando de um monumento histórico, artístico, são coisas bem diferentes de ter somente a visibilidade de um edifício comum. Isso é algo assegurado na Constituição, no Estatuto da Cidade, e a própria diferença de estilos arquitetônicos que quebre a harmonia desse conjunto, isso é absolutamente temerário. Nós não podemos permitir isso, porque se o conjunto está ali integrado no espaço urbano, destruindo isso com elementos arquitetônicos diferentes daqueles que já estão estabelecidos, a gente tem uma redução dessa chamada ambiência, que é o contexto todo, é o conjunto todo. Então, hoje, para prédios não tombados, mas com reconhecimento valor de turismo, religião, cultura, sociedade, não existe uma legislação no nosso município que disponha sobre a proteção aos seus entornos, portanto, a sua ambiência. E em Vinhedo há muitos edifícios nessa categoria. Não são tombados pelo CONDEFAT, não são tombados pelo IFAM, mas têm esse reconhecido valor. Então, a gente não pode permitir que um zoneamento futuro acabe acarretando na construção de prédios ou de elementos que tenham um estilo arquitetônico diferenciado e muito agressivo, destruindo essa ambiência que existe hoje em Vinhedo. A gente falou agora do turismo. O que atrai a pessoa para ela sair de São Paulo, de Campinas, e passar um fim de tarde aqui em Vinhedo? Também garantindo que o comércio tenha recursos, ajudando a cidade a se desenvolver. É esse estilo que a cidade conseguiu preservar, que já não é mais o mesmo, por exemplo, em Valinhos, aqui do nosso lado. E Vinhedo ainda tem a possibilidade de manter a cidade dessa forma, preservando, sim, os seus prédios históricos, as suas áreas que merecem ambiência,
sem que isso trave o desenvolvimento da cidade. Não são coisas que acabam conflitando. E, para finalizar, então, retirar os corredores de verticalização das avenidas Antônio Conselheiro, Augusto Bombonati, Ana Lombardi Gasparini e na Rua Riachuelo, justamente considerando esse ponto que eu acabei de mencionar. Na semana que vem eu vou falar sobre mais propostas, mas ainda nessa semana vou continuar trabalhando, acompanhando reunião do CONDEMA, próxima quarta-feira, reunião do CMPU, próxima quinta-feira. Convido a população para que esteja presente e que a gente possa se mobilizar enquanto vinhedenses, buscando sempre desenvolvimento e não apenas um crescimento que, em tese, é tendente ao infinito, mas que só é infinito para o bolso de quem tem interesse. Desenvolvimento é para todos nós, vinhedenses. Muito obrigado, boa noite, uma ótima semana a todas e todos.